Olá, aqui é Lia Ross e hoje eu quero compartilhar com você um tema muito importante. São ciclos abertos. Você tem ciclos abertos na sua vida? Você sabe o que significa ter um ciclo aberto na sua vida? Então hoje nós vamos falar sobre isso. A importância que é fechar os ciclos na sua vida. A gente abre ciclos inconscientemente. Nós temos hábitos de abrir ciclos e de fazer promessas. Então, um ciclo aberto é quando você começa a ler um livro e não termina. Outro ciclo aberto é quando você vai ao médico e ele te passa alguns exames e você fica de ligar para o laboratório e marcar o seu exame e não marca. É um ciclo que você tem aberto. Você prometeu estudar com seu filho e não estuda, porque um dia você tem uma situação no escritório, outro dia você chega tarde, outro dia você chega e ele já está dormindo e você vai deixando esse ciclo aberto com seu filho, mas ele não esquece que ele tem um ciclo aberto com você. Então, um ciclo aberto, ele é um canal energético que drena a sua energia, ele causa dor e sofrimento. Um ciclo energético, ele deixa você irritado, ansioso, ele provoca taquicardia, ele provoca síndrome do pânico. Ele provoca tantos sintomas desagradáveis, por quê? Porque o dia a dia é tão corrido, mas ele é tão corrido que você vai abrindo. Um dia uma amiga me deu um exemplo de ciclos abertos que ela faz. Ela me disse: Lia, eu tenho ciclos abertos no computador. Eu vou abrindo uma janela, outra janela, outra janela, outra janela, porque eu achei aquele tema importante, interessante, porque eu queria ler aquele artigo e ficam lá dias. Aí, quando eu dou por mim, o computador está cheio de janelas abertas e eu preciso resolver o que eu vou fazer com aquelas janelas abertas. É mais ou menos isso, um ciclo aberto na sua vida. E ele causa uma drenagem de energia incrível. Precisamos identificar quais são os ciclos abertos na sua vida para você identificá-los e ir fechando. Um exemplo simples de ciclo aberto são esses, além de ciclos caídos. Você sabe o que significa um ciclo caído? Um ciclo caído é quando você tem, às vezes, uma conta para pagar no dia 25 e passou o dia e você não lembrou de pagar a conta. Você tem alguma situação para entregar, você tem um TCC para entregar, você tem um trabalho para entregar na faculdade, você tem uma reunião importante na sua empresa, você tem uma reunião no colégio do seu filho, você tem um compromisso que você marcou com um médico, com um dentista, você tem uma visita a um cabeleireiro, qualquer coisa, e você não foi, e você também não avisou. E você também não deu satisfação. Então, isso significa ciclos caídos. Quer dizer, um ciclo caído, ele dói. Por quê? Porque você não cumpre a sua palavra. E quando a gente não cumpre a nossa palavra, inconscientemente, você se torna um ser mentiroso, porque você prometeu e não cumpriu. Havia uma data marcada para você cumprir aquilo, você fez uma visita, você marcou, você agendou com alguém. Então você abusa do horário do outro, você abusa do tempo do outro. Olha quanto isso é prejudicial ao seu ser, porque você se torna uma pessoa que prejudica outras com a sua falha. E você está falhando por um vício. Como é que eu saio disso? Eu tenho um ciclo aberto e eu tenho um ciclo caído. Como é que eu saio disso? No consultório, gente, isso é uma coisa recorrente diária. A maioria das pessoas que entram na consulta, elas vêm com sintomas emocionais, porque nós estamos
falando de inteligência emocional. Para eu ter inteligência emocional e eu poder dar certo nos meus empreendimentos, nas coisas que eu quero fazer, no meu progresso profissional, no meu progresso em todas as áreas que eu escolho, eu preciso saber onde eu estou falhando, o que está acontecendo, o que eu não estou fazendo para que as coisas estejam saindo dessa forma. Para que as coisas saiam melhores, eu preciso saber como fazer melhor também. E parte de quem? De você. Então, olhar os ciclos abertos é fundamental. Olhar os ciclos caídos que você já tem, dá para recuperar? Não. Você tem que abrir um novo ciclo quando um ciclo cai. Então, vá e abra e cumpra o seu ciclo. Você sabe que antes de fazer uma viagem, a gente fecha ciclos futuros. Porque se você for viajar no começo do mês e voltar no fim do mês, esse mês vai recorrer, você tem suas contas para pagar. Então, a gente precisa deixar tudo organizado para que o mês transcorra em perfeita ordem. Faça como se você estivesse fazendo uma viagem todo mês. Ok. O que é importante aqui? Como é que eu resolvo esse transtorno na minha vida de ter deixado tantos ciclos abertos e caídos acontecerem ao ponto de hoje eu estar me sentindo tão mal e nem havia me dado conta que eram pelos ciclos abertos. Claro que isso é uma das coisas, mas este eu estou comentando hoje porque ele realmente é um ciclo fundamental para que você feche e você fique atento e crie um hábito novo, um hábito de fechar ciclos, ciclos pequenininhos, ciclos grandes. Como é que eu fecho o primeiro ciclo da minha vida? Sabe aquele livro chato que você não quer mais terminar de ler? Que toda vez que você olha para ele, você diz, nossa, eu vou ler amanhã. Não, eu vou ler depois. Encerra o ciclo. A sua mente não entende se você terminou ou não de ler o livro. Isso para ela não é importante. O importante é que você diga, eu não quero mais ler esse livro. A sua mente vai entender que você fechou aquele ciclo. Então olha como é simples. Tudo que você não quiser mais fazer dentro dos seus ciclos abertos, não faça mais. Fecha. Eu não quero mais isso. Eu não vou mais sair com aquele amigo para ir no bar, no shopping, no cinema, em qualquer lugar. Eu não quero mais. Fecha o ciclo. Fecha o ciclo mesmo. Você sabe que ciclo aberto, ele é também um ciclo emocional. Às vezes você tem um ciclo aberto com alguém emocionalmente. Puxa, eu preciso dizer tal coisa para aquela pessoa, eu preciso dar uma satisfação, eu preciso conversar, eu preciso terminar aquele acordo com ela emocional, eu preciso dizer alguma coisa. Até um ciclo emocional você pode fechar sem precisar falar com a pessoa, só dá o comando dentro do seu coração e da sua mente. Eu fecho esse ciclo com essa pessoa, eu não preciso mais nem conversar com ela, eu não preciso mais dar atenção, eu não preciso mais ter desconforto, eu não preciso mais ter resistência, eu não preciso mais das nossas desavenças. Você pode fechar um ciclo emocional também. Então olha como fechar ciclos é importante em todos os âmbitos da sua vida. Então como é que eu faço para eu fechar os meus ciclos abertos e não mais ter ciclos caídos? O que eu preciso fazer? Qual é a primeira ferramenta? O uso efetivo da agenda. Porque é que quando eu me comprometo, eu preciso anotar, eu preciso marcar. Se você for como eu tenho uma agendinha de mão. Mas se você for mais tecnológico, você tem a agendinha do celular. Outra coisa, adquira o hábito de olhar para a agenda, porque se você abrir um ciclo, anotar na agenda e não olhar para a agenda e não verificar o que você anotou, não vai adiantar. Então, faça um checklist. Quando? À noite. À noite, adquira o hábito de olhar para a sua agenda.
Antes de dormir, você faz um checklist, super importante. Eu deixei alguma coisa aberto no dia de hoje, eu coloco na agenda do dia seguinte, eu resolvo isso imediatamente. Então, eu vou sentir um sentimento de alívio tão grande. Por quê? Porque eu decidi, eu tomei a decisão de ir anotar, deixar as coisas organizadas em dia na minha agenda, e se eu não tenho tempo naquele dia, eu sei que no outro dia eu coloco o que eu não fiz hoje para amanhã. Então, olha cada hábito simples que você pode começar a fazer para você não ter mais tantos ciclos abertos na sua vida e, se possível, nenhum, e se possível, não deixar nenhum ciclo cair na sua vida, porque a organização do seu dia é muito importante. E também, você não precisa fazer tantas promessas se você sabe que você não pode cumprir. Se você sabe que você não pode fazer, não assuma responsabilidades abrindo ciclos. Se você não sabe, se você sabe, aliás, que você não vai poder visitar aquela tia no fim de semana, não prometa para ela, ela vai ficar te esperando com bolinho, com chazinho. Aí ela vai gerar uma frustração incrível, porque você vai ligar e vai dizer: tia, eu não consigo ir te visitar. E ela te esperou. Então, a importância de você pensar para fazer e não deixar os ciclos abertos também é fundamental. Então, passo 1, eu uso agenda. Passo 2, eu olho a minha agenda. Eu faço o checklist da agenda para eu saber o que eu tenho ali, o que eu consegui terminar no dia de hoje, quais são as datas pertinentes. Não consegui terminar, eu deixo para o outro dia. Não prometo. Be quiet, eu não prometo o que eu não posso cumprir. Então, promessas não mais. Você não precisa se autoafirmar para ninguém, porque às vezes quando você faz promessa para agradar o outro, você abre ciclos desnecessários. Eu só prometo o que eu posso cumprir. Vamos devagar, vá fazendo as coisas pequenininhas primeiro, e depois você vai ver que você vai dar conta de grandes ciclos na sua vida, porque esse é o nosso caminho. A gente começa com ciclos pequenininhos nos nossos hábitos e com o tempo a gente vai adquirindo anticorpos, força, hábitos novos e saudáveis para que a gente possa abraçar situações, trabalhos, empreendimentos maiores e melhores para você. Então, olha como é importante tudo o que você diz, tudo o que você promete, todos os ciclos. Fechar, olhar, observar. Você não está errado, você só está distraído. E quando nós estamos distraídos, a gente vai acumulando os ciclos, acumulando as coisas, acumulando as promessas e deixando o tempo passar e não cumprindo. É por isso que as pessoas estão adoecendo. Adoecer, hoje em dia, emocionalmente, é a era que nós estamos vivendo das doenças emocionais. Então, nós estamos vivendo uma era da emoção. É ela que você tem que cuidar, porque é ela que gera todas as tuas ações. Emoções positivas, emoções agradáveis, ciclos fechados, não ciclos abertos. São ciclos terminados. E aí você vai embora nos teus empreendimentos, tá bom? Essa é a chamada para que você olhe para a sua vida, termine os teus ciclos e vá para a luta, vá para a guerra, vá ser um guerreiro da luz, ok? Se você gosta desses temas e quer ter inteligência emocional na sua vida e ter uma vida melhor e mais abundante, baixe o e-book Ser para Ter e lembre-se, você é o ser mais importante da sua vida.